Queridos irmãos, queridas irmãs, aceitem a paz do Senhor Jesus. É o pastor Éder William que está cumprimentando a todos, a todas. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2020 e temos hoje mais uma live que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos, do qual sou reitor e docente. E nós estamos para convidar agora o meu amigo Hermes Barreto, pastor, que já acabou de entrar aqui, e vou enviar o convite. Já mandei o aviso para o senhor, pastor Hermes. O irmão Claudenilton acabou de entrar. Débora Santana. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Estou aqui aguardando o pastor Hermes Barreto, que vai entrar agora na live comigo. E vamos fazer hoje uma live com o tema A relevância dos escritores evangélicos na atualidade. Glória a Deus. Estamos apenas aguardando aqui pastor Hermes Barreto. Já mandei o convite para ele. Não foi possível. Vou mandar novamente, pastor Hermes. Mandei novamente, aí o senhor vai receber o convite. O senhor clique aí, por gentileza, aceitando o convite. Opa, agora deu certo. Graças a Deus. Ô, meu amigo, estou aqui congelado, minha imagem. Ô, pastor Hermes, paz do Senhor Jesus. É um prazer tê-lo aqui, servo de Deus. Senhor, meu amigo, como é que está o senhor? Eu estou aqui congelado. Por quê? Tá frio aí? Na minha imagem aqui não mexe. O que eu tenho que fazer aqui? Mas para mim aqui, pastor, a sua imagem, ela não está congelada. O senhor se movimenta e eu consigo perceber no vídeo normalmente. Tá, então eu entendi. É um prazer, já vou começar dizendo que é um prazer, uma honra, poder participar dessa live com uma personalidade tão importante quanto o senhor. Quero, em primeiro lugar, fazer um agradecimento aqui, pois eu lembro muito bem que uma vez ali na Conde de Sarzedas, o senhor fazendo algumas compras ali, nós nos encontramos e o senhor sempre foi um dos grandes debatedores do programa Vejam Só, do reverendo Heber Cocarelli. E o senhor é um dos debatedores peso pesado. Né? O senhor é daquela, né, da elite, né, do primeiro escalão. Eu sou do terceiro, quarto escalão, mas o senhor é do primeiro. Mas eu fiquei muito honrado com a apresentação do senhor. Eu consegui entrar lá através da indicação do senhor e eu sou muito grato por isso e estou aqui publicamente agradecendo essa generosidade do irmão. Queridos internautas, o pastor Hermes Barreto, eu agradeço as palavras que ele falou de uma forma muito sincera, mas ele não é do terceiro escalão, não. Este pastor aí que está conosco é um obreiro que tem muito café no bule. E o senhor, é uma honra aceitar o nosso convite. Minha gratidão a Deus pelo senhor ter aceitado a nossa singela, o nosso singelo convite. E já vamos entrar nos assuntos que são pertinentes. Mas eu preciso aqui cumprimentar o Paulo Trigueiro, o Guedes George. Internautas, eu estou falando com Guedes ele. George é nosso amigo, grande amigo nosso, Paulo também. Paulo Veire, né? Que bênção, bênção. Eu peço desculpas aos internautas que eu estou com dificuldade para falar, que eu estou com algumas áfidas na língua, pastor Hermes. Eu estou aqui pela fé. Mas vai conseguir. Vamos em frente. Queridos irmãos, o Instagram, ele fornece 60 minutos de live. Deu 60 minutos, se a gente não para de falar, eles cortam a imagem.
Então já passou 5 minutos, pastor Hermes, e nós temos aí 55 minutos para desenvolver o nosso tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre a relevância dos escritores evangélicos na atualidade. Eu convidei o pastor Hermes Barreto para falar deste tema, porque o servo de Deus, além do seu ministério pastoral, além do seu ministério como ensinador e pregador da palavra, Deus tem qualificado ele com capacidade notável dentro da literatura evangélica. Pastor Hermes Barreto é um pastor assembleiano de raiz, fundamentado nas Escrituras, homem sério, de caráter honrado, que trabalha de forma muito exponencial na literatura evangélica. Ele é escritor. Por essa razão, nós pedimos para que ele aceitasse o nosso convite para essa live. Mas, pastor Hermes, por gentileza, para alguns internautas que não conhecem o senhor, nos dê umas considerações introdutórias sobre a sua trajetória de vida cristã e também falar um pouquinho do seu pastorado, onde o senhor está pastoreando, qual ministério que o senhor pertence. O senhor tem liberdade para passar o endereço da igreja, os dias de culto, etc., para que os nossos internautas conheçam a sua origem de vida cristã e também ministerial. Tá certo, meu amigo pastor Éder William, grande amigo. Pois bem, a gente eu não vim de um berço evangélico, né? Começou tudo com a minha mãe é uma serva de Deus piedosa, aceitou Jesus há muitos anos atrás, e através dela nós viemos conhecer o evangelho. Até que tinha uma vida meio agitada, uma juventude um pouco agitada, mas por bondade e misericórdia de Deus, Deus nos chamou e nós o aceitamos. E a partir daí fomos crescendo, passei um tempo em Madureira, congreguei com o pastor Sérgio aqui no Jardim Tietê, em São Mateus, né? O Sérgio foi um dos primeiros pastores que eu tive. Teve também o Piauí, não sei se você conhece, ele dirigia... Conheço. Ele dirigia Imperador, ali no Imperador. Não sei se você lembra dele. Conheço, pastor Piauí. Gente boa. Então foi o primeiro. Depois eu vim para o Tietê, depois teve o pastor Luiz Gonzaga Varela. Aí eu fui para o Belém. E estou no Belém até hoje, já há muitos anos. E aí no Belém, a minha trajetória foi crescendo, de cooperador, diácono, presbítero, pastor. E hoje sou um pastor pela misericórdia de Deus. Dirigi algumas congregações aqui no Belém, na região de São Mateus. Na verdade, 3 congregações. É que uma delas eu fiquei 11 anos e meio pastoreando. E hoje, por vontade de Deus, pastor José Wellington, um homem que eu tenho uma estima muito grande, um homem excepcional, que dispensa qualquer palavra, um homem que a gente não acha adjetivos para qualificar a pessoa do pastor José Wellington Bezerra da Costa. E por vontade de Deus, ele me convidou para que eu dirigisse um pequeno setor aqui na Vila Diva. Eu estou ali na Vila Diva, na rua Armando Dias, número 381, uma travessa da Sapopé, na rua da Delegacia 29. Estamos ali já, vai fazer 2 anos em setembro. Estamos ali pastoreando pela misericórdia de Deus e estamos seguindo em frente, né? Essa é a trajetória básica da nossa jornada cristã. Estou muito feliz com meu Deus. Deus tem tido muita misericórdia e tem me ajudado muito. Eu estou feliz por isso. Inclusive, estou aguardando a visita do Senhor, que essa pandemia aí atrapalhou um pouco os nossos planos, mas estamos aguardando ainda a visita do irmão lá na Vila Diva. Vai ser um prazer, pastor Hermes. Queridos internautas, o meu convidado de honra é o querido pastor Hermes Barreto. Ele é escritor, pastor, líder setorial da Assembleia de Deus. Essa irmã Débora é lá da nossa congregação. Pai do senhor, irmã Débora, prazer ter a senhora. Irmã Débora,
Maicon também está entrando aqui. Missionária Marco. Toninha Miqueias. Também entrou aqui Hermes Elias de Souza. Eu quero dizer aos internautas que no rodapé do Instagram tem um aviãozinho. Se você clicar no aviãozinho, você manda um direct convidando sua rede de amigos do Instagram para assistir a live conosco, se assim vocês desejarem fazer, ok? Mas como eu estava dizendo, o pastor Hermes Barreto, além de pastor setorial na Vila Diva, do Ministério do Belém, cujo presidente é o querido pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor Hermes Barreto é escritor evangélico e também dos preletores oficiais da tradicional Escola Bíblica de Obreiros no Belenzinho. A tradicional Escola Bíblica de Obreiros do Belém, ela é uma escola que existe há muitos anos, há muitas décadas, e ali preletores nacionais e internacionais são instrumentos de Deus para trazer sólida instrução no ensino das Escrituras, como o slogan dessa escola bíblica. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrige. Parece que é um texto lá de Provérbios que diz: dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. É isso mesmo. Então, irmãos, para ele dizer que ele é do terceiro escalão, dando estudo bíblico no Belenzinho, os irmãos vejam a humildade, né, que Deus tem revestido o pastor Hermes Barreto, um servo de Deus capacitado para o ministério. Pastor Hermes, eu quero fazer duas perguntas de uma vez só. Como é que está a situação em São Paulo, capital, onde o senhor mora, onde o senhor pastoreia, neste momento da pandemia? E dentro dessa pergunta, já vou emendar uma segunda. Com esse problema da pandemia, coronavírus, o senhor acredita que esse caso da pandemia está acelerando o processo de transição dos livros físicos para os livros digitais? Bom, pastor Éder, primeiramente, aqui em São Paulo, houve aí, pelos nossos governantes, houve um relaxamento aí na quarentena. Então, ontem já viu alguns shoppings e tal, as igrejas aqui da capital, isso capital. Outros municípios tem alguns ainda que estão fechados. Aqui teve muitos casos, em São Mateus, onde eu moro mesmo, teve muitos casos de pessoas que foram infectadas, né? Lá no meu setor também teve algumas pessoas que foram infectadas, porém todas elas foram curadas, graças a Deus, já estão adorando a Deus e nós estamos felizes por isso. Falando da sua segunda pergunta, você sabe que no advento da internet, né, já muita coisa mudou. Você vê que nós temos muitos e-books, né, que são os livros digitais. Sim. E muitos escritores e muitas editoras estão adotando esse estilo, né, esse estilo literário, que é os e-books, né? Porém, ainda tem muita gente que adora, né, e gosta muito daquele livro físico, né, do cheiro do papel, do manuseio, de pegar. Eu prefiro o físico, né? Eu também. Prefiro ter o livro na mão, prefiro pegar, folhear, dessa forma. Mas eu não creio que esse aceleramento não é um aceleramento, ele é uma mudança, né? Uma mudança não está acelerando, mas muita coisa tem mudado e muita coisa mudou. Agora, aqueles que ficaram impossibilitados de ir numa biblioteca ou de comprar um livro numa livraria, vai ter que, né, recorrer aí à internet e aos livros digitais, né? Então é isso. Pastor Hermes, antes que nós falemos um pouquinho das suas obras, dos livros que o senhor tem escrito, o senhor poderia passar para os nossos internautas alguma indicação de escritores que o senhor gosta, que o senhor tem uma certa predileção, escritores que o senhor considera os seus referenciais? Olha, nós temos um grande escritor, além
a despeito dele ser um presbiteriano, né? Mas ele é um grande escritor, ele tem muitos livros e centenas já de títulos escritos que todos nós conhecemos, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Né? Sim. E a literatura dele é algo muito sério, né? Ele gosta de trazer à luz da literatura o que há de mais profundo, né? O que há de mais profundo da teologia bíblica e dos ensinos bíblicos, né? Então ele é uma referência para muitos escritores, né? Tem outros, né? Mas como ele é um brasileiro, um autor, né? Um autor da casa, um autor brasileiro, então é um homem muito conceituado. Um outro escritor também, que eu aprendi muito com ele, porque ele foi meu pastor direto. Foi meu pastor direto durante 9 anos. Foi o saudoso pastor Severino Pedro da Silva. Opa! Severino Pedro da Silva, ele tem um acervo também muito rico na área da escatologia e na área da teologia também, né? Tem muitos títulos teológicos. E ele era uma mente brilhante, eu aprendi muito com ele, e foi com ele aqui na gestão dele que eu comecei também a desenvolver a minha chamada, né, vamos dizer assim, a minha chamada para a literatura. Acabou de entrar agora, pastor Hermes, o Newton Janino de Campinas, o Celinho Blacks de Marília. Teve um aí do Rio Grande do Norte também que deu boa noite para nós aí. Vamos ver quem é que está aqui do Rio Grande do Norte. O Lucas Evangelista, Washington, é o Paulo Trigueiro. Sim. Natal, Potiguar, lá de Natal, do abençoado estado do Rio Grande do Norte. Maravilha. Pastor Edson e a missionária Neide, que são pastores da Vila Nova York 2, ADSM, presidente Deiró de Andrade. Pastor Deiró. Hoje de manhã eu tive a honra de conversar com o pastor Deiró. Também a eu acho que é isso. Entrou aqui. Ok, tá mandando aqui, ó, glória a Deus, 2 grandes professores. Pastor Edson está dizendo que o senhor é um grande professor. Deus abençoe, pastor Edson. O Edson é gente boa, é conhecido nosso amigo. Pode ser meu amigo, pode ser tá alguma coisa. Deus abençoe. Pastor, é o seguinte, o senhor citou aí 2 autores, o Severino Pedro da Silva e o Hernandes Dias Lopes. Eu queria pedir a gentileza de o senhor citar pelo menos aí 1 ou 2 livros que o senhor gosta bastante. Não pode ser a Bíblia e nem os livros que o senhor escreveu. Cita para os nossos internautas aí algum livro que o senhor tem uma predileção, uma preferência, que é aquele livro que a gente até lê uma vez e dá vontade de ler a segunda vez. Eu tive um tempo atrás aí na editora, na Thomas Nelson, eu ganhei um livro que o título é Transforme-se, né? Transformar-se, baseado ali em Romanos 12:2, né? E o autor, rapaz, sempre é um autor, ele é um autor americano, mas foi um livro que me chamou muito a atenção, sabe? Agora, para citar 2 livros desses grandes autores, pastor Severino Pedro tem um clássico, tem 2 clássicos, que é Daniel versículo por versículo e Apocalipse versículo por versículo. Eu tenho os 2. Isso também, eu tenho os 2 livros. Tem um livro muito bom que ele é teológico, mas eu sempre gosto de ler. Eu estava até folheando ele esses dias, que é o Pentateuco, né? Aquele clássico Pentateuco que todos nós conhecemos e lemos, né? E os livros, os comentários do Hernandes Dias Lopes são excelentes, mas o comentário de Romanos é excepcional, né? Comentário de Romanos. Se você puder ler, ele é um pouquinho grosso, mas é uma maravilha, algo que você mergulha ali na teologia, né? Na teologia, porque o livro de Romanos é o livro mais teológico que Paulo escreveu, né? Ele é um livro que trata
né, da justificação, trata dos judeus, né, dos gentios, depois trata da globalização desse povo junto. E é uma maravilha, é um negócio excepcional. Romanos. Eu me recordo que Martinho Lutero disse que das 13 cartas de Paulo, se ele tivesse escrito apenas a carta de Romanos, já seria suficiente, porque o conteúdo teológico doutrinário na carta aos Romanos é algo de fabuloso. Realmente é uma carta áurea escrita pelo apóstolo Paulo. Na verdade, ele ditou a carta, né? E quem escreveu foi o amanuense dele, né? O Tércio. Inclusive, terça-feira eu dei no curso de ensino, eu ensinei sobre o capítulo 8 do livro de Romanos, que é a Carta da Liberdade. Né? Isso. Onde está toda a nossa liberdade ali. Maravilha. Acabou de entrar Ricardo Cruz, seja bem-vindo. Sara Fonseca, acabou também de entrar aqui conosco. Silmara Magalhães, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Ricardo Cruz, Deus abençoe. Alegria ter vocês aqui. Pastor Hermes, nós estamos falando sobre a relevância dos escritores evangélicos na atualidade. O senhor, além de ser um pastor, professor, ensinador, é também escritor. Eu peço que o senhor fale um pouquinho dos livros que o senhor escreveu, porque eu quero dizer aos meus queridos internautas que eu tenho na minha biblioteca 2 obras do querido pastor Hermes. Essa obra, Ansiedade, Preocupação, Depressão, Viva Sem Medo, Deus no Controle. O autor do livro está comigo aqui na tela dividida. E a segunda obra que eu tenho dele é O Maior Sermão do Mundo. Ô, glória! Pastor, eu quero louvar a Deus pela... Pastor, eu quero louvar a Deus pela sensibilidade que o senhor teve para dar o título do livro. Porque, de fato, o Sermão da Montanha, sem sombras de dúvida, é o maior sermão do mundo. Pregado pelo maior pregador do mundo. Pregado pelo maior pregador do mundo. Pastor Hermes, apresente, por gentileza, a sua obra literária para os nossos internautas, porque daqui a pouquinho a gente vai entrar em assuntos mais pontuais. Então, meu amigo Éder, meu pastor Éder, eu tenho 10 títulos já escritos e nessa quarentena eu estou rabiscando alguma coisa que fala sobre o tempo e a eternidade. O senhor que é um grande teólogo, Cronos e Kairos, tempo de homem, tempo de Deus. E a gente quer falar um pouco sobre isso, tempo na teologia, tempo na ciência, tempo na história, tudo que engloba tempo, né? E a gente tem um relógio, um pulso, e a gente vive preso a esse tempo. Mas, só que Deus, ele tem outro relógio, né? Quer dizer, Deus nem relógio tem, ele é eterno. Então, nós temos que adequar o nosso relógio ao tempo de Deus. Então, estou escrevendo sobre isso. Mas, rapaz, olha, sabe um clássico? Um clássico. É esse aqui. Não sei se você já viu esse livro. Os Nomes de Deus. Está vendo ele aí? Estou vendo. Esse livro aqui foi corrigido pelo professor Caraboru Afonso. Foi meu professor. Isso. Foi corrigido e prefaciado por ele. Um livrão. Eu tenho esse aqui que foi prefaciado pelo pastor José Wellington. O que todo líder precisa saber. Olha, se foi prefaciado pelo chefe, então não tem. A qualidade é. Eu falei para ele que o que está no livro não importa muito, mas só o prefácio dele já diz tudo. A Eloquência da Cruz, esse é um livro teológico, fala do cristianismo. É um livro muito bom. Okay. Esse aqui é o meu último livro. Uns aos outros, a relevância dos relacionamentos interpessoais. Livrão, muito bom. Eu tenho esse aqui que é 88 sermões doutrinários, né? Além dos sermões, é uns estudos, tem estudo bíblico aí. E tem um antigo também que é Por Dentro das Religiões.
Esse aqui é um livro que pode servir para religiões comparadas na teologia, entendeu? Mas, senhor Eli, como é que está você? Dá um abraço aí no povo. Viu, Eli? Eu queria dizer um pouco da dificuldade, como nós estamos falando de relevância dos escritores, né? Olha, você sabe que tem livrarias aí que estão fechando, né? Grandes livrarias. Sim, grandes livrarias, grandes. Sim, grandes. Se eu não me engano, a Saraiva fechou. Está tendo uma grande dificuldade as grandes livrarias, né? Continuar com seus acervos, porque muita gente, infelizmente, isso a gente tem que dizer, né? O Brasil não é um país de grandes leitores. O Brasil é um país, e às vezes até a gente comenta que hoje em dia, com a internet, com essas coisas todas, as pessoas estão se ocupando mais com outras coisas secundárias do que com aquilo que é principal, né? Então existe essa grande dificuldade. E eu vou dizer outra coisa para você. Eu tive que abrir uma editora. Eu tenho uma editora, chama-se Editora Sarsa, né? Sim. E eu tive que abrir essa editora por conta da dificuldade de você entrar nas editoras. Porque o livro precisa de um registro. Para você entrar numa livraria, precisa de um SBN, precisa de um registro. O registro não entra. E essas grandes editoras, né? Não vou citar o nome aqui para não comprometer ninguém, você sabe quais são as grandes editoras aí que editam a maioria dos grandes livros aqui no Brasil. Sim. E você não consegue entrar, é difícil. Agora, eu falo aquilo que eu acho que tem que ser falado. Você sabe que muitas vezes eles preferem aquilo que vende, não aquilo que edifica. E eu vou dizer uma coisa para você, essa é a grande dificuldade que nós temos hoje. Sim. Então, para você escrever o que vende, isso torna-se um negócio mecânico e mercadológico, um negócio de mercado. E a gente que tem um compromisso com Deus, com a fé, com a salvação, nós sabemos que a gente tem que fazer coisas que edificam outras vidas, que podem mudar e alcançar outras vidas. Então, as editoras, elas preferem o que vende. Prefere o que entra, o lucro, essas coisas todas. É essa a questão. E a gente tem visto essa crise editorial, né, que está acontecendo por aí. Por isso que muita, além das pessoas, dos brasileiros, não serem grandes leitores, né, existe também aquela dificuldade das grandes livrarias não conseguem mais se manter. Muitas delas estão fechando e isso é muito triste. Irmãos, estamos recebendo aqui o meu querido amigo, pastor Hermes Barreto, que é pastor setorial do Ministério do Belém, Assembleia de Deus, ali na capital paulista, na igreja da Vila Diva. Ele também é escritor, já tem 10 obras publicadas, já está desenvolvendo aí a 11ª obra. E nós estamos falando sobre a relevância dos escritores evangélicos na atualidade. Pastor Hermes Barreto, eu concordo com o senhor, realmente as editoras estão mais voltadas para a questão de objetivo mercadológico e muitas obras são lançadas principalmente com temas de autoajuda. E nós que temos compromisso com o conteúdo bíblico doutrinário, os temas que nós escrevemos geralmente são preteridos. Pastor Hermes, é o seguinte, para quem está nos assistindo agora e tenha uma chama, um desejo, uma vontade para ser um escritor evangélico, conta para a gente como é que acendeu essa chama no seu coração. O senhor falou do pastor Severino Pedro, que foi o seu pastor setorial lá no setor 11, em São Mateus. Mas fala um pouquinho para a gente como que o senhor iniciou os primeiros rabiscos, as primeiras palavras, as primeiras frases, como é que foi a sua chamada para o mundo literário? Éder, deixa eu te dizer uma coisa, pastor Éder. Eu, desde pequeno, desde adolescente, eu já tinha uma veia para escrever.
como eu não era evangélico, eu escrevia poesias. E lá com os meus 14 anos, né, eu sentava muitas vezes na mesa da minha cozinha e fazia poesias. Eu tenho mais de 100 poesias. Isso adolescente, né? Então eu sempre tive essa veia, né, de escrever, né? Tenho mais de 100 poesias. Inclusive minhas filhas guardaram até essas poesias, nunca publiquei, porque eu não era evangélico, mas está tudo guardado. E sempre lendo. Eu trabalhei na Metodista em São Bernardo, e uma vez eu fui na livraria, né, que eles têm uma livraria, uma editora. Sim. E eu entrei naquela editora, tinha aproximadamente 5.000 ou mais títulos de livros ali. E eu tive a capacidade, a coragem de chegar no reitor ali daquela universidade e perguntei para ele se ele podia me dar um exemplar de cada um daqueles livros. Ele falou, pode pegar. E eu peguei. Minha biblioteca é que eu estou aqui na cozinha porque tem um vizinho fazendo um barulho lá fora. Então eu estou aqui na cozinha. Mas eu sempre gostei de ler também, sempre fui um grande leitor. Então isso já vem, né? Já vem de tempos, já estava no sangue, né? E o primeiro livro, que foi esse que você mostrou aí, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. O Maior Sermão do Mundo. Foi esse. Esse que nós estamos aqui... Dá para enxergar a dedicatória que o senhor fez para mim? Dá sim. Olha a data. Mas esse já é uma segunda edição. A primeira edição foi em 2006. Essa é a segunda edição. Foi em 2011, mas foi em 2006 que eu escrevi esse livro. E sabe como é que eu escrevi? Eu estava numa igreja, aí toda terça-feira no curso de doutrina, eu montava um esboço, né, de um capítulo do Sermão da Montanha, né? Um dia eu falava sobre as bem-aventuranças, outro dia eu falava sobre sal e luz, outro dia, como está aqui, do jeito que está aqui no índice, eu fazia. Aí outra terça eu ia falar sobre o perdão e a justiça, aí fazia um esboço. Aí quando eu li aquele esboço, eu falei assim, olha, dá para gente fazer um livro. Aí o que eu fiz? Comprei vários livros que falavam sobre o Sermão da Montanha, fiz muitas pesquisas sobre o Sermão da Montanha e fui, né, escrevendo e fazendo. Aí saiu o primeiro livro. E depois do primeiro, os outros saíram mais fácil. E aquele, né, você fez uma pergunta, e aquela pessoa que tem o desejo de escrever, que não olhe para as dificuldades. Eu vou dizer uma coisa, o prazer de escrever é único. Então, o prazer não está em ganhar dinheiro e vender livro. Eu vou ser franco, nunca ganhei dinheiro com livro. Nunca ganhei dinheiro escrevendo. Se eu fosse depender de viver de livros, né, eu conheço pessoas que vivem muito bem com livros. Mas eu não sou, uma que eu não sou um bom vendedor. E outra que eu nunca ganhei, eu mais presentei o livro do que vendo. Então, mas aquela pessoa que quer escrever, que gosta de escrever, que tem desejo de escrever, que coloque no papel o seu dom, a sua alegria, porque isso é uma alegria indescritível de você poder escrever. E outra, depois de você ver relatos de pessoas que falam, eu li o teu livro e depois da leitura desse livro a minha vida mudou. Isso não tem preço, isso não tem quem pagar, entendeu? Pastor Hermes, o senhor falou uma coisa que eu concordo. As pessoas, inclusive os evangélicos, não têm muito hábito de ler a Bíblia. E olha que os evangélicos ainda leem a Bíblia, né? Mas a gente sabe que ainda é muito pouco. Agora, se existe uma escassez de leitores, também existem poucos escritores, sobretudo escritores evangélicos. Na opinião do senhor, por que nos nossos arraiais evangélicos, e até no contexto assembleiano, porque nós somos pastores assembleianos, por que nós temos poucos escritores evangélicos na atualidade? Qual a percepção que o senhor tem
sobre essa escassez de mão de obra qualificada, isto é, escritores evangélicos na atualidade? Olha, eu posso dizer aqui algumas coisas que podem também não ser. Um exemplo que eu te dei já antes, talvez pela dificuldade. Outra coisa também é a motivação de quem escreve. Você tem que ter, depende da motivação. Eu estou falando, se a motivação for ficar famoso e ganhar dinheiro, você já começa com a motivação errada. Se a motivação for alcançar vidas, edificar vidas, né, através do dom que Deus te deu, você já está no caminho certo. Então, talvez muitos não se interessam, talvez, por esse ponto. Agora, eu vou dizer uma coisa séria para o senhor. A literatura, uma pessoa que escreve, uma pessoa que tem essa emancipação, a gente sabe que um escritor hoje, talvez ele não tenha mais aquele valor que o escritor antigo tinha, que quando você via falar que alguém era escritor, aquela pessoa tinha um nome, era... Hoje não tem mais essa importância você dizer que... Então, o que eu quero dizer é isso. Então, muitos não têm se interessado mais nesse sentido, porque eu posso, quer ver, eu vou até dizer uma coisa, o que está chamando a atenção hoje de muita gente os blogs, né? São os blogs, todo mundo quer ser um blogueiro, todo mundo quer um youtuber, então as pessoas querem entrar nessa área, né? Nessa área de youtuber, nessa área de blogueiro, e através disso expor suas ideias, em vez de colocar suas ideias no papel, né? Eu penso assim. Então, o que está em alta hoje é isso, né? As pessoas querendo ser youtuber, blogueiro, né, e colocar suas ideias, seus pensamentos, em vez de colocar no papel. Tem isso também. Pastor Hermes, o senhor disse que uma das coisas interessantes e necessárias para a pessoa escrever é a bendita da motivação. E a motivação tem que ser nobre, né? Se Sim. ficar intencionado com o desejo de ficar rico, já começou com uma motivação equivocada. Mas além de uma boa motivação, na opinião do Senhor, além da motivação, cuja motivação seja nobre, quais outras características necessárias o Senhor julga que é de fundamental importância para que alguém se torne um escritor, além da motivação, como o senhor já disse? Leitura. A leitura. Tem que ser um leitor. Tem que ler muito, gostar de ler, se interessar por isso. E, por exemplo, todos os livros que eu escrevo, se eu ver que não é um livro que vai edificar alguém, então, para mim, ele não tem valor. Então, não é um livro pela capa, né? Porque você vê que tem aquele ditado, né? Muitos compram o livro pela capa. Então, nós não queremos vender o livro pela capa, nós queremos vender o livro pelo conteúdo, para que as pessoas leiam e sejam edificadas. Mas, é o que eu estou dizendo, a pessoa, para ser um bom escritor, tem que ser um bom leitor, tem que mergulhar, né? Tem que mergulhar na literatura, tem que gostar disso, tem que se envolver com isso. Eu tenho uma editora, muitas pessoas me procuram, né? E tem outra coisa também que diz ali, o mercado editorial parece que não, mas é um pouco salgado para muitas pessoas, né? Porque para você editar um livro de 100 páginas, para que você faça aí 1000 exemplares, você vai ter que ter em caixa aí no mínimo 7, 8 mil reais. Não é todo mundo que tem isso. Porém, se você tiver um público com 300, você fez 1000, com 300 mil você paga o que você gastou, né? E muitos, né? E tem outras pessoas também, tem muitos que eu vejo, né, como editor, muitas pessoas me procuram, e quando você explica a real situação, muitos desistem, né? Muitos desistem. E tem um preço, você sabe que tudo na vida tem um preço, é um valor,
às vezes é o preço de um sonho, entendeu? É o preço de um sonho, essas coisas todas. Irmã Sara, depois eu passo todos os títulos para a senhora, viu? Fica tranquilo. É a Sara Fonseca aqui no final da live. O pastor Hermes Barreto também vai deixar o seu contato para que os nossos internautas que desejarem adquirir as suas obras, já tem 10 livros escritos, os irmãos possam contactá-lo e o pastor Hermes estará atendendo os senhores e as senhoras. Rô Martins também entrou aqui conosco, pastor Hermes. O Márcio, o Eliezer Silva, Cláudio Martins, e tem um comentário da missionária Toninha que eu não li antes, mas ela dizendo que realmente o livro, a carta aos Romanos, é uma carta muito especial. Deus abençoe a nossa irmã que fez o comentário. Pastor Hermes, é o seguinte, concordo com o senhor, além da motivação, quem deseja se enveredar pela literatura, sendo escritor, tem que ser um ávido leitor, tem que gostar da leitura, tem que mergulhar no hábito cotidiano da leitura, porque realmente é uma necessidade de extrema importância para quem quer se tornar leitor. Pastor Hermes, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de legado. O escritor, ele morre, né? Como todo ser humano. Como todo ser humano. Acabou de entrar aqui Adebras Parque Regina. Deus abençoe os irmãos assembleanos do Parque Regina. É o seguinte, pastor. O ser humano, ele falece, ele morre, ele segue a eternidade. Mas as suas obras ficam aqui no planeta Terra. E as obras do escritor são os livros que ele publicou, os artigos que ele escreveu, a sua dissertação de mestrado ou até de doutorado, o artigo que ele, enfim, publicou aí dentro de um periódico, de um jornal, etc., de uma revista. Na opinião do senhor, qual é o legado mais importante que um escritor evangélico... Eu estou falando escritor evangélico porque nós estamos num contexto evangélico mesmo, né? É claro que a gente poderia abrir aqui para escritores até seculares, mas a gente está analisando do ponto de vista evangélico. Na opinião do senhor, pastor Hermes, qual o legado mais importante, mais relevante que o escritor ele pode deixar para os leitores da atualidade e também das gerações futuras? Isto é, depois que esse escritor morreu, ele continua falando aqui através do seu livro. Você viu que eu dei um exemplo para você do saudoso pastor Severino Pedro. É verdade. Você vê que as obras dele, você pode ir em qualquer livraria evangélica que continua firme como se ele estivesse vivo, entendeu? Porque é um legado que se estende de geração em geração e muitos até hoje, novos, né? Novos escritores e novos leitores, aqueles que estão começando a carreira. Um exemplo, a pessoa às vezes aceita Jesus, essa é uma característica do crente, né? O crente, às vezes, ele nem gosta muito de ler, mas a partir do momento que ele aceita Jesus, ele já pega a primeira coisa, pelo menos comigo foi assim, né? A Bíblia se tornou para mim o meu livro diário, de cabeceira, e eu vou dizer para você, eu li a Bíblia mais de 30 vezes inteira, né? Porque eu gostava, eu levava para o serviço, eu levava ao trabalho. Então, a gente, quando aceita Jesus, né, a gente já começa a ter esse hábito da leitura, de conhecer essa coisa nova. Então, é esse o legado que esses escritores sérios, evangélicos, né, deixam para as futuras gerações. Quando alguém, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou citar o meu, vamos supor esse livro, O Maior Sermão do Mundo, mas daqui 10, 20, 30 anos, meu neto, meu bisneto, vai pegar um livro e falar, puxa vida, né? Foi meu avô que escreveu e esse livro mexeu comigo de uma forma, mudou, falou alguma coisa.
Inclusive, até um pastor, um amigão nosso, eu dei para ele de presente, o pastor Osmi, você conhece muito? Osmi Olavo Ribeiro. Isso. Ele nunca foi meu pastor direto, mas ele veio que ter. Eu dei o livro, ele leu, esse livro, Sermão da Montanha. Ele falou assim, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Fazia tempo que eu não li um livro tão interessante como esse, né? Um livro que fala com a gente. E outra coisa, livro, o meu estilo de literário é um estilo que abrange todos. É um livro de fácil entendimento, de fácil compreensão, que todo mundo pode ler e entender, até quem não é crente. Não é um livro cheio de técnica, cheio de dificuldades, é um livro popular para todos nós, para que a gente leia e entenda. É um livro assim que eu vejo que tem que ser essas questões. Né? O pastor Osmi Olavo Ribeiro, citado pelo pastor Hermes Barreto, é nosso amigo e pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, no Vale do Paraíba, cidade de Guaratinguetá. Socorro Balbino entrou aqui, Deus abençoe. O irmão Rony, jornalista, também entrou aqui. Deus abençoe a todos. Pastor Hermes, realmente o senhor disse de forma muito importante que, no caso, o senhor tem um estilo literário, tem a sua personalidade como escritor, escreve com facilidade, numa linguagem que até as pessoas não evangélicas compreendem, e isso é muito importante, porque quando a gente está na academia e a gente escreve para os professores acadêmicos, existe toda uma regra acadêmica que a gente tem que escrever dentro daquele paradigma. Mas quando nós temos essa liberdade de escrever para o público de uma forma geral, então nós temos essa liberdade literária para escrever dentro da linguagem, do entendimento do nosso leitor. E outro detalhe, né, pastor Hermes? Tem lugares que o escritor não vai, mas o nosso livro chega, né? É verdade, é verdade. O senhor está aí em São Paulo agora, mas o seu livro ele pode estar chegando em todos os quadrantes do planeta Terra. Então, onde o senhor não chega, fisicamente, as suas obras literárias chegam. E isso é muito significativo. Verdade, eu já soube do livro chegar já em outros continentes. Pastor, nós estamos chegando para as considerações finais. Quer ver, deixa eu só fazer uma rápida revelação. Fica você foi uma vez ali no Shopping Aricanduva, numa noite de autógrafo que eu fiz lá. Eu lembro que o senhor esteve lá. Eu lembro, eu fui lá com a minha esposa. Sim, esteve lá. Foi uma honra, um prazer ter uma pessoa como o senhor. O senhor sabia que aquela livraria, quando eu cheguei lá pela primeira vez, ela não tinha nenhum título evangélico? Nenhum. Porque os donos são aí de Curitiba. Essa livraria é daí. Eu sei. A sede dela é aí, a central dela, a matriz dela é aí. Os outros que tem são as filiais. E você sabia que os donos são extremamente católicos, né? E eles não aceitavam livros evangélicos. Pois esse livro aqui, ó, foi o primeiro livro evangélico que entrou. Primeiro. Em que ano? E depois que esse entrou, eu conversei com o gerente, expliquei para ele da importância dele colocar autores evangélicos, como das grandes editoras, Tomás Nelson, CPAD, Editora Vida, né, e outras editoras, pois eles começaram a vender, diz que ficaram imbatíveis. Eles bateram os livros evangélicos, bateram nos livros de autoajuda. E hoje os livros evangélicos estão em todas essas livrarias, graças a esse primeiro livro nosso, pela bondade de Deus e misericórdia, que entrou na livraria Curitiba. O senhor lembra o ano que foi isso? Olha, eu não lembro exatamente o ano, mas não tinha livro evangélico. O primeiro que entrou foi Por Dentro das Religiões, na livraria Curitiba, aqui no Shopping Aricanduva, em São Paulo. Pastor Hermes, o Instagram está me avisando aqui que nós estamos nos minutos finais e eu vou pedir a gentileza do senhor deixar as considerações finais
e também aproveitar o ensejo de passar os seus contatos para aqueles irmãos e irmãs internautas que desejarem contactar o senhor para adquirir as suas obras. Tá certo. Primeiro eu quero agradecer a todos que participaram, todos que estiveram conosco esse tempo todo, dizer ao senhor, pastor Éder, que para mim foi uma honra poder falar com o senhor novamente. Eu tenho uma gratidão eterna pelo senhor e uma consideração e um conceito muito, muito grande. Vou repetir, o senhor é lá do primeiro escalão do Vejam Só, eu sou lá do terceiro ou quarto escalão. Eu não debato com aqueles grandão, não. Eu só vou lá fazer comentário, eu não faço nem debates. Então, que Deus abençoe. Nosso contato tem o nosso e-mail, aí tem aí o Instagram, né? O pessoal entra aí no Instagram e procura a gente por aí, e a gente vai se falando, e quem sabe mais para frente a gente arruma outro título aí para a gente ter mais uma live abençoada dessa. Pastor Hermes, quando o senhor terminar o livro sobre o tempo, Cronos, Kairos, o senhor topa fazer uma live para a gente poder conhecer a sua obra literária? Estamos aqui, estamos juntos, sim, sempre. Pastor Hermes e queridos internautas, eu vou deixar esse vídeo gravado no meu Instagram, para quem quiser assistir depois, e vou encaminhar também, pastor Hermes, esse link da gravação para o senhor ter liberdade de compartilhar na sua rede de contatos. Eu quero agradecer a presença do senhor e dizer que nós fomos ricamente abençoados pelas palavras pontuais, pelas palavras edificantes que Deus, através do seu Espírito Santo, usou o senhor nesta live. Que Deus continue abençoando sua vida pessoal, familiar, ministerial, pastoral, literária, em todas as áreas. E certamente, pastor, o senhor está ali na Vila Diva, mas receba uma profecia aqui pela internet. Deus tem patamares elevados para o seu ministério, além daquilo que ele já tem feito. Mais do que o senhor já é abençoado, seja nessa noite ricamente mais abençoado, em nome de Jesus. Um forte abraço, um beijo no seu coração, saudades, e assim que Deus preparar, estaremos juntos em São Paulo novamente. Amém, meu amigo. Um abração forte. Deus te abençoe. Obrigado a todos que participaram. Uma Débora, Edson, Neide. Deus abençoe todos vocês. Ó, amém. É recíproco tudo que o senhor falou. Deus abençoe. Quero amém. dar um abraço virtual. Quero dar um abraço físico. Fique na paz. Amém. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Muito obrigado.